Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos monstrinhos. Estamos iniciando aqui um pequeno vídeo que vai explicar mais ou menos como que vai funcionar a geografia nesse terceiro ciclo, tá? Vocês já estão mais ou menos habituados ao ensino remoto, né? A gente já tem aí os dois primeiros ciclos para a gente poder ter se adaptado. É claro, cada disciplina tem mais ou menos a sua estrutura, cada professor escolheu a melhor forma de trabalhar, né, a sua disciplina. E nesse vídeo eu vou tentar explicar rapidinho como que vai funcionar a geografia. Primeira coisa é que a geografia ela vai funcionar toda dentro da plataforma Moodle, né? Então creio eu que todos vocês já estão dominando essa plataforma, tá? De certa forma, o que vocês têm que fazer é acessar lá a pasta da disciplina semanalmente, tá? Aliás, o conteúdo vai ser deixado lá toda semana, tá? O nosso grande desafio, esse ciclo, é conseguir compactuar, né? Compactar uma disciplina de 40 horas, tá? Em 7 semanas. Então, normalmente, no ano normal, a gente trabalharia com uma hora de aula por semana, né, de forma mais tranquila, a gente poderia trabalhar, né, o nosso conteúdo do segundo ano. No entanto, devido à excepcionalidade, né, dessa situação que todos nós já sabemos, tá, os ciclos acabaram compactando toda a carga horária em 7 semanas, o que dá mais ou menos 5 horas e pouquinho de atividades por semana. Então, como que é que eu vou trabalhar isso? Ah, vou dar 5 horas de aula? Não, né? Isso é inviável, até porque vocês vão ter outras disciplinas, e como é o último ciclo, creio eu, que existe uma tendência natural de sobrecarregar, né, até as atividades, que o pessoal tiver atrasado, então eu não vou fazer isso, tá? Como que eu vou trabalhar, então, essa carga horária? Eu vou trabalhar essa carga horária com várias atividades. Na verdade, toda vez que você entrar lá na pasta da geografia no Moodle, você vai encontrar semanalmente, tá? E aí a pasta lá vai estar dividida por semana. Assim que vocês fizerem o primeiro acesso, vocês vão poder ver, né, os títulos de cada semana, tá? E toda semana você vai ter uma estrutura em que você vai ter uma página escrita, né, com o título de atividades da semana e uma pastazinha, né, na verdade um ícone do formato fórum, tá, escrito atividade de presença. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Tá? O que são as atividades da semana? O próprio nome diz. Vai ser a soma de todas as atividades que a gente vai fazer ao longo daquela semana. Bem, que vocês vão fazer ao longo daquela semana. E aí é muito importante vocês conseguirem, né, administrar bem o tempo de vocês para que vocês possam conseguir usufruir de todo aquele material que eu vou deixar para vocês. Tá? Lá vai ter o quê? Lá vai ter links com textos, né, textos acessórios, vai ter links com áudios, links com vídeos para vocês poderem ver documentários e filmes gerais, tá? Sempre correlacionado com o conteúdo. Além do mais, eu vou deixar também semanalmente no íconezinho lá de atividade da semana, eu vou deixar exercícios de revisão com gabarito para que vocês possam testar o conhecimento de vocês. É muito importante vocês entenderem que o nosso grande aliado nesse trabalho todo vai ser o livro didático, porque, bem, eu até uso relativamente pouco o livro didático no nosso cotidiano, mas na excepcionalidade do ensino remoto, tá, é muito importante vocês entenderem que aquele material vai ser o nosso guia, tanto de conteúdo, né, quanto de avaliações em geral, né? Então é muito importante vocês terem a ciência de que a gente vai estar seguindo ali aquela ordem do livro didático. E toda semana eu coloco também disposto, né, disponível para vocês lá no ícone de atividades da semana, uma digitalização dos capítulos do livro que a gente vai usar naquela semana, caso você não esteja com o livro didático aí, né? Caso você tenha deixado no IF ou coisa assim. De qualquer forma, é muito importante que você faça a leitura dos capítulos que estão relacionados para aquela semana. Além do mais, pelo menos nas primeiras 5 semanas, eu vou adicionar algumas videoaulas gravadas e assim, elas são eu acho que dentro de todas as atividades, elas são as mais importantes de você, né, fazer naquela semana, ou seja, você assistir naquela semana. São as videoaulas que eu vou produzir aqui com um resumo geral daquele conteúdo.
tá? Às vezes fica um pouquinho maior, às vezes fica um pouco menor, mas eu sempre tento compactar o máximo possível aquele conteúdo, né, para que não fique faltando também muita coisa e para guiar vocês nos estudos. Então, tá? Recapitulando aqui, vocês vão entrar na pasta do Moodle, vão encontrar, né, o conteúdo dividido em 7 semanas. Cada semana vai ter lá o seu título e as semanas só estarão disponíveis para vocês acessarem a partir do momento que chegar a data daquela semana. Tá? E toda semana vai ter mais ou menos a mesma carinha, né? Ou seja, você vai abrir lá e você vai encontrar 2 ícones. Um ícone é o ícone de atividade de semana, onde vocês vão ter todas essas questões da videoaula, do livro didático digitalizado, do material anexo, como vídeo, aulas e exercícios para vocês corrigirem. Tá? E nós vamos ter também um ícone em forma de fórum, que é a atividade de presença. Isso por quê? O que é esse segundo ícone? Esse segundo ícone está relacionado à nossa avaliação da disciplina. Né? É muito difícil, mesmo que o Moodle dê vários subterfúgios para a gente poder ter, né, várias ferramentas para a gente poder fazer avaliações, provas e coisa e tal, mas a realidade é que no ensino remoto, essa questão da avaliação, principalmente essa avaliação mais tradicional de prova, ela perde um pouco o sentido. Tá? Afinal de contas, é você que vai ser o protagonista da avaliação, da sua atividade, do seu aprendizado, né? Mais do que até mesmo na forma presencial. Tá? Então, eu optei, tá, nesse período de atividades remotas, de não aplicar provas no formato tradicional. Tá? E vocês vão poder fazer exercícios, os exercícios vão estar lá, mas para que vocês treinem, né, o conhecimento de vocês, até porque quando vocês forem fazer Enem, forem fazer concursos e coisa e tal, ainda vai estar lá aquele formato tradicional de prova. Tá? Então vai ter essas avaliações, esses exercícios, mas eles não vão valer pontos, eles vão estar lá no ícone de atividade da semana. E esses exercícios sempre vão estar também com seus respectivos gabaritos para vocês poderem conferir. Tá? Então como vai ser a nossa avaliação? A nossa avaliação ela vai se consistir em 2 notas. Tá? Uma nota é o que vai ser a soma das atividades de presença semanais. Ou seja, toda semana você vai ter a atividade de presença. E o que é essa atividade de presença? Vai ser sempre um pequeno texto de 150 palavras, 200 palavras, que você vai elaborar, né, relacionado a algum conteúdo daquela semana. Ou seja, toda semana eu vou deixar lá um texto de introdução, né, explicando direitinho o que eu quero que vocês produzam de texto para aquela semana. Sempre vão ser textos sempre assim, evitando perguntar algo direto. Vai ser sempre alguma coisa querendo saber da avaliação de vocês, uma análise de vocês sobre algum material que eu deixei. Tá? Então, ao longo das semanas, vão ter essa soma de pequenos textos que vocês vão fazer e vão deixar lá no fórum. Tá? Ou seja, essa atividade de presença, ela vai ter um íconezinho lá que vocês vão colocar, acrescentar, né, tópico, e vocês vão desenvolver o texto de vocês ali naquele tópicozinho ali. Tá? Então, a nossa primeira avaliação vai ser essa, vai ser a soma, né, de todas essas atividades de presença. Essa soma e essa avaliação vai ter peso 6, ou seja, a soma de todos os textos vão valer 60 pontos da nossa avaliação. Tá? E a gente ainda vai ter uma segunda avaliação, tá, que vai ser uma avaliação em grupo. Essa vocês vão escolher entre vocês, né, integrantes, e eu vou explicar melhor mais para frente, lá na terceira, quarta semana, geralmente na nossa atividade síncrona, eu explico direitinho do que se trata essa segunda avaliação. Mas já adiantando para vocês, é uma atividade em grupo, que vocês vão né, formar o grupo entre vocês aí, e vocês vão produzir algum material audiovisual, tá, relacionado a algum tema específico que eu vou pedir para vocês. Tá? Então, de certa forma, a nossa avaliação vai fechar assim. Tá? A soma das atividades de presença, que são mais ou menos de peso 6, né, 60 pontos. Se eu não me engano, vão ser 6 avaliações também. Tá? Então, cada avaliaçãozinha ali vai ter mais ou menos um peso 1, né, ou seja, 10 pontos da média final. Tá? E uma segunda avaliação, que é em grupo, que vai ter peso 4. E a avaliação eu vou fechar lá para vocês. E entrego geralmente essa nota final
na sexta semana. Tá? Quanto às nossas videoaulas, eu programei até agora 5 videoaulas, tá? Que vão ser geralmente uma por semana. Tá? Isso pode variar, pode ter um pouquinho mais, pode ter um pouquinho menos, dependendo do andamento da disciplina. Então, além das videoaulas, além do material anexo, além do livro digitalizado e além dos documentários e vídeos extras que eu vou deixar na pasta, nós teremos também a nossa avaliação, nossa atividade síncrona, ou seja, que é aquela atividade ao vivo. Ela será sempre às quintas-feiras, de 14 horas, né, até às 14h45. Então é um encontro muito rápido, tá? É um encontro em que a gente vai estar ali respondendo as dúvidas de vocês. É bem legal, eu pelo menos gostei muito desse formato que eu introduzi lá nos outros ciclos. Por quê? Porque geralmente o aluno entra lá, ele digita, né, nos comentários alguma dúvida, tá? Ou o pessoal mais desinibido aí pergunta mesmo no áudio, tá? E aí eu vou respondendo à medida que for aparecendo as dúvidas. Tá? Então, as nossas atividades síncronas, elas são especificamente para tirar dúvidas do conteúdo. Então, como que é o formato, mais ou menos? Como que seria o ideal de organização do aluno? No início da semana, o aluno abre lá a pasta, né, acessa as atividades, né, assiste a videoaula, tá, faz uma leitura do livro didático e depois, né, vai, na medida do possível, fazendo e selecionando lá as atividades extras, os conteúdos extras, para poder ir aprimorando o seu conhecimento sobre aquele assunto. Tenho que reforçar aqui, pessoal, que o conteúdo do segundo ano é um conteúdo particularmente muito importante para o vestibular. A gente vai falar sobre espaço rural, o espaço urbano, crescimento populacional, vamos falar sobre indústria, vamos falar sobre, né, os modos de produção, vamos falar sobre modelos políticos e ideológicos. Esses são assuntos que caem demais no vestibular. Então, é muito importante vocês acessarem esse material e terem esse material para si, né? Porque vocês vão poder, né, à medida da necessidade de vocês, estudarem para as provas e para os vestibulares da vida. Principalmente também quem ainda está planejando fazer o PISM e coisa e tal. Esse conteúdo também é muito importante. Bem, galera, eu espero ter respondido um pouquinho aqui das dúvidas de vocês. De qualquer forma, na atividade síncrona dessa primeira semana, a gente também sempre responde algumas dúvidas relacionadas ao andamento da disciplina. A minha experiência em relação aos 2 primeiros ciclos, para mim, pelo menos, foi muito positiva. Não substitui de forma alguma a atividade presencial. Eu acredito que um déficit sempre fica, tá? Mas, assim, se tem alguma vantagem, é de que se tudo der certo, a gente vai voltar o próximo ano de forma presencial e a gente vai poder ir, né, diminuindo essa lacuna que ficou, né, por essa questão que é externa à escola, que é uma situação que todos nós já estamos, né, de forma, felizmente ou infelizmente, acostumados com a situação. Tá? Então, agradeço, espero o comprometimento de vocês, a participação de vocês, e estarei sempre, né, disponível para vocês fazerem os questionamentos de vocês, os reforços, ou seja, aquela crítica positiva que vai poder ajudar a gente ali no andamento da disciplina. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima.